Nós vamos dar agora continuidade ao nosso vídeo de recarga de cartuchos, que vai agora lhe auxiliar a fazer uso do Snap-Fill. O Snap-Fill ele é um acessório indispensável para que você consiga fazer bem as suas recargas de cartucho, porque ele puxa a tinta do seu cartuchinho, aquela tinta que está lá dentro, ele puxa para a saída de tinta do cartuchinho. Então o seu cartuchinho, se ele tem algum tipo de falha de impressão, se essa falha for algum entupimento superficial, já vai ser resolvido ali na hora. Se você acabou de fazer a sua recarga, você deve fazer uso do seu Snap-Fill para que a sua recarga seja perfeita. Porque se houver alguma bolha de ar que ficou ali no processo de recarga, essa bolha de ar ela pode fazer as suas recargas ficarem com falha. E o Snap-Fill ele vai puxar um pouco dessa tinta e todo o ar que tiver dentro do cartucho e você não vai ter problemas com impressão. Eu vou então fazer o teste agora em 4 cartuchinhos diferentes. São 2 cartuchos da HP e 2 cartuchos da Canon. O Snap-Fill é o mesmo para todos eles, porém as borrachinhas de pressão não. Para as borrachinhas de pressão dos cartuchinhos HP, você vai utilizar aquela borrachinha que ela tem o seu furo menor. Deixa eu mostrar aqui a diferença entre eles. Você vai receber então, são 3 borrachinhas, mas 2 delas que são a grande, que essa sim você vai fazer a utilização dela junto com o Snap-Fill e o cartucho. A menor, que é essa que está aqui do meu lado direito, elas são para os cartuchinhos da HP. E a maior para os cartuchinhos da Canon dos modelos mais novos, como o 140 e o 146, os quais a gente vai fazer teste agora. Tá? Os modelos antigos da Canon, o 30 e o 31, o 40 e o 41, você vai utilizar a mesma borrachinha que o da HP, a borrachinha menor, tá joia? Eu vou então começar com o cartucho da HP, vou colocar aqui o meu Snap-Fill na borrachinha, fiz a colocação dele, e agora, como é que eu vou colocar o meu cartuchinho no Snap-Fill? Essa parte é importante, tá? Você precisa encaixar primeiro a parte de baixo do seu cartucho na parede do Snap-Fill. Assim, você vai conseguir colocá-lo de forma perfeita. Feito isso, agora, somente segurando nessa posição, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Empurrar o Snap-Fill contra o cartuchinho. Ele fez esse clique, já está no lugar. Agora eu já posso fazer as minhas sucções. A partir daqui, eu vou então aqui na parte de baixo do Snap-Fill. Olha aqui na parte de baixo. Encaixar a seringa do meu a minha seringa que eu utilizo para tinta preta. Sempre vou utilizar a seringa que eu utilizo para tinta preta. Sempre, em todas as opções, tá? Eu vou colocá-la aqui no furinho e vou girando ela para que, e apertando, claro, para que ela penetre aqui na borrachinha verde do Snap-Fill. Entrou, já está na posição de ser feita a minha sucção. Eu posso fazer a minha sucção com o cartucho deitado? Não. Pode ser nessa posição? Também não. Tem que ser na posição que o cartuchinho fica na impressora, ou seja, a posição em pé, essa posição aqui. E o que eu devo fazer? É só puxar a tinta a partir de agora? Não. Eu também preciso, com uma das mãos, apertar o cartuchinho. Eu coloquei o dedo aqui em cima e outro aqui embaixo. Eu preciso apertar o cartuchinho contra o Snap-Fill de forma que ele provoque vácuo. Porque agora eu vou puxar aqui com a minha seringa e ele vai sair tinta. Você vai ter uma certa resistência para poder fazer isso, porque ele vai estar bem pressurizado, ou seja, ele vai formar vácuo entre o Snap-Fill e o seu cartuchinho. Preciso fazer essa força aqui? Precisa, porque senão vai entrar ar, e se entrar ar entre o Snap-Fill e o cartucho, você não vai conseguir fazer a pressurização. É bem fácil, é bem simples. Puxou um pouquinho de tinta, aqui eu já puxei um pouco de tinta desse cartuchinho. Vou colocá-la aqui no meu copinho descartável para vocês verem o tanto de tinta que já saiu. Olha o tanto de tinta que eu já puxei de dentro do meu cartuchinho sem quase fazer esforço. Puxei mais ou menos 1 ml de tinta dele.
Para tirar, eu posso simplesmente arrastar o meu cartuchinho nessa posição aqui? Não, porque senão você vai estragar a saída de tinta do cartucho. O modo correto de tirar o cartuchinho de Snap Fill é: eu vou então segurar o meu cartucho e com o dedo aqui na parte superior do Snap Fill, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Eu vou colocar o cartuchinho nessa posição. Eu vou puxar ele nessa posição aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Se eu arrastar ele nessa posição, dessa forma, a parte de baixo do meu cartuchinho pode ser comprometida. Então sempre, vou colocar o cartuchinho aqui de novo, né? Sempre nessa posição, de cima para baixo. Sempre puxar desse jeito. Segurei o Snap Fill aqui em cima, segurei o cartuchinho, fez o clique, saiu. Então é só pegar agora um papel higiênico, limpar aqui a parte de baixo do seu cartuchinho e você logo vai ver que a tinta já começa a aparecer na quantidade que deveria estar desde o início. Deixa eu pegar aqui uma parte limpa do papel para vocês verem como que vai ficar depois disso. Já está saindo as três cores normalmente, porque eu fiz com cartuchinho da HP 664 colorido. O processo para o preto é exatamente igual. Terminei aqui a minha sucção, a minha pressurização, pego o papel higiênico, vou limpá-lo, sempre utilizando a luvinha descartável, porque essa tinta aqui ela é difícil de sair da mão. E vou guardá-lo. É somente isso para os cartuchinhos da HP. Seja o preto, seja o colorido, qualquer modelo da HP. 60, 901, 92, 122, qualquer um deles utiliza a mesma borrachinha aqui do Snap Fill e o processo é exatamente o mesmo. Agora vamos para os cartuchinhos da Canon. Cartuchinho da Canon 145 e 146. Eu vou fazer aqui com o 146, que é o colorido. Esse, nós vamos então trocar a borracha dele e nós vamos utilizar a borracha maior. Colocando aqui a borrachinha maior. E agora, esse cartuchinho aqui ele tem uma particularidade. Em relação aos demais modelos, ele é um cartuchinho que ele é menor no tamanho dele. Então ele não vai encaixar ali no Snap Fill de forma automática como foi com o cartuchinho da HP. O cartuchinho 145 e o 146 da Canon, ele vai precisar daquela terceira borrachinha que você recebeu aí, essa daqui, ó. E como é que nós vamos fazer a colocação dele? Nós vamos pegar então essa parte dele que é a mais fininha, e nós vamos colocar no furinho do Snap Fill. Desse jeito aqui, ó. Somente desse jeito. Vamos deixar ele aqui deitado. E agora eu vou encaixar o cartuchinho da mesma forma que encaixei o da HP, tá? Só que aqui eu vou ter que fazer um pouco de pressão. Por quê? Eu preciso ir segurando a borrachinha menor, porque ela vai ser o batente da parte de cima do meu cartucho para que eu consiga fazer a minha pressurização. Então eu encaixei aqui, agora deixa eu virar aqui na câmera para ficar mais prático para vocês enxergarem. Eu vou então empurrando ele com cuidado até que ele encoste lá no fundo. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá bem encaixadinho lá no fundo? Joia! A parte de cima está presa, a parte de baixo está presa. E agora vou colocar então a minha seringa da cor da tinta preta. Sempre utilizo a seringa da tinta preta. Tirei a agulha, vou colocar aqui no meu furinho. E girando e apertando, ele vai encaixar aqui. Já encaixou. Agora vem o segredinho para esses cartuchinhos da Canon. Tá? A força que você tem que exercer nele para poder conseguir fazer o uso, utilizando o dedo em cima e na parte de baixo do Snap Fill, dedão em cima, o dedo indicador. Essa força vai ter que ser um pouquinho maior do que o do HP, porque esse cartuchinho aqui, ele também tem a saída de tinta dele maior, até por isso que nós estamos utilizando a borrachinha maior. Feito isso, fiz força aqui, ó, tô exercendo força.
Agora eu vou fazer a minha sucção, tá joia? Você precisa fazer força, porque senão o cartuchinho não vai provocar vácuo. Se ele não provocar vácuo, a tinta não vai ser puxada. Deixa eu pegar aqui de forma correta. Prontinho. Aqui eu já comecei a puxar a tinta dele e tirei até uma quantidade legal de tinta do cartuchinho 146, que é o cartuchinho colorido da Canon. Meio que desrosqueando, eu vou tirar aqui a minha seringa. Vou descartar essa tinta. E para tirar o cartuchinho do Snap Fill, do mesmo jeitinho que eu fiz com o da HP. Seguro a parte de cima do Snap Fill e puxo o cartuchinho, só que não puxo ele reto, eu puxo ele para baixo. Eu vou puxando ele de forma inclinada aqui para baixo, para que ele saia sem danificar a saída de tinta do cartucho. Prontinho. A saída de tinta dele agora deve ser limpa. Limpei a saída. Deixa eu só trocar o papel para vocês verem a tinta saindo aqui da saída de tinta do cartucho. Já está saindo as três cores, azul, amarela e a magenta. Esse cartuchinho já está pressurizado e está pronto para ser utilizado. Vou limpar então aqui o meu Snap Fill. E agora é só guardá-lo. O processo de pressurização do cartuchinho preto é exatamente o mesmo. Não muda nada, tá joia? Agora eu vou fazer então a pressurização do cartucho Canon 140, que é o preto. Esse cartuchinho ele já é maior do que o 146, conforme vocês podem ver aqui. Esse daqui já não vai precisar daquela borrachinha, a borrachinha menor, na parte de cima do Snap Fill. Não vou precisar fazer uso dela para esse cartuchinho aqui 140 e o 141, que é o colorido dele. Vou utilizar ainda aquela borrachinha maior, que é destinada aos cartuchos Canon. Lembrando que a diferença entre eles em tamanho é uma diferença considerável. Mas não é só no tamanho. Na espessura dessa borrachinha também há uma diferença. Então utilizo a maior para os cartuchos Canon. Está encaixado do mesmo jeito que eu coloquei o primeiro cartuchinho da HP e também o outro da Canon. Encaixo a primeira parte de baixo aqui do meu cartuchinho e vou deslizando ela contra a parede do Snap Fill. Tá joia? Vou lá apertando até a hora que ele fizer o clique. Pronto. Fez o clique, já está preso. Agora eu vou lá e encaixo a minha seringa, do mesmo jeito. Vou lá no buraquinho lá embaixo, sem agulha. Vou girando e apertando até a hora que ela entra lá. Entrou. Joia. Agora vem a hora que a gente precisa fazer a pressão manual. Vou então pegar no meu dedo indicador e o meu dedão. Vou pressionar os dois aqui. Vou fazer essa força. Vou exercer essa força aqui contra o cartuchinho e contra o Snap Fill, para que o vácuo se forme. Aí eu vou conseguir puxar tinta. Se esse vácuo não se formar, eu não vou conseguir puxar a tinta. Porque senão, deixa eu tirar aqui para lhes mostrar. O ar ele vai ficar entrando entre a borracha e o cartucho. Por isso que eu preciso fazer essa força aqui na hora de fazer a minha pressurização. Eu preciso apertá-lo de forma que ele forme esse vácuo. Alguns modelos da Canon, os mais antigos, você pode fazer o uso daquela borrachinha menor que é a da HP. Os cartuchos mais novos, você vai fazer o uso da borrachinha maior. Tá joia?